E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de multiteste digital. Essa é a nossa quinta aula, segunda da parte prática, eu acredito que seja a última. Se não for, vai ter uma terceira, mas o importante é passar o que é necessário para vocês aprenderem. As aulas passadas da parte prática nós vimos a leitura, o multiteste digital para leitura de resistência e leitura de tensão alternada. Agora nós vamos ver o uso do multiteste digital para leitura de tensão contínua e para leitura de corrente em miliamperes e até 10 amperes, beleza? Para tensão contínua, a mesma coisa. Vou usar uma fonte gerador de tensão, no caso vou usar minha fonte de bancada. E aí, se você não sabe a tensão que você está lendo, sempre começa com maior calibre e vai diminuindo gradativamente de acordo com o que você necessita. Aqui nós temos, começa com 1000 volts, máximo de 1000 volts, máximo de 200 volts, máximo de 20 volts, 2000 milivolts ou 0,2 volts e 200 milivolts ou 0,02 volts. Eu expliquei isso aqui tudo na aula sobre grandezas elétricas, tá? Tem que respeitar as polaridades. Deixa eu afastar um pouco aqui para poder mostrar a ponta de prova. Polarizada, tensão contínua, ela é polarizada, então eu tenho que respeitar dá licença, a polarização das pontas de prova. 13 volts. 13 volts eu consigo ler no calibre de 200? Consigo, e vou ver os submúltiplos. 20 volts. Tá dando 12,5. Minha fonte lá tá marcando 12,4. Tá dando um volt a mais. Então, é relativamente simples. Marcou o calibre que eu quero, com a tensão máxima. Aqui eu consigo ler até 20 volts máximo, aqui até 200, aqui 1000. Diferentemente do que acontece com o multiteste analógico, se eu inverter as pontas de prova, ou seja, botar o negativo no positivo, positivo no negativo, ele vai me dar a leitura também, só que ele vai me dar com um menos na frente, informando que a posição está invertida. Se eu estivesse lendo uma fonte simétrica, quando a gente estudar as fontes eu vou explicar tudo isso, a gente tem um mais e tem um menos e tem um center tape, ok? Você tem um centro, que é o chamado GND, você tem um positivo e tem um negativo, geralmente usado para o amplificador. Então você tem um positivo e tem um negativo. Então quando você vai medir essa fonte, ela dá isso aqui, ó. Vai estragar o equipamento? Não, você sabe que está errado, porque ó, tá mostrando ao contrário. Mas você consegue ler a tensão do mesmo jeito, 12,5 volts. Isso aqui é o legal do multiteste digital, porque o multiteste analógico você não pode inverter. No multiteste digital, mesmo que você inverta, você consegue fazer a leitura da tensão normalmente. Então você vê, ó, não tem muito segredo. Seguindo o que a gente aprendeu para o multiteste analógico, o digital é só botar o calibre, algumas particularidades a mais, né? Que mesmo que você inverta a entrada da tensão contínua aqui, ele vai mostrar o valor mais com menos na frente, não vai danificar o equipamento. Para ler uma bateria, eu só preciso ver a tensão que a bateria fornece. No caso aqui a bateria de 9 volts, eu boto no calibre de 20 volts, ou seja, eu consigo ler até de 0 a 20 volts, coloco nos polos da bateria e meço a tensão da bateria. A outra bateria, a outra pilha, a mesma coisa, positivo no positivo, negativo no negativo, eu consigo ver a tensão da bateria, tá dando 1,48. Vamos ver agora a leitura de corrente, né? Então, um pequeno resumo. Para a leitura de tensão contínua, nós selecionamos os calibres que estão identificados pelo V e o tracinho, indicando tensão contínua. Nós temos aqui os calibres de 200 a 1000 volts, 200 milivolts a 1000 volts. Isso depende do modelo do multiteste. Esse aqui tem esses calibres, mas você pode encontrar diversos multitestes com diversos tipos de calibre, vai depender do fabricante, ok? Então, seleciona um calibre que você quer, ponta vermelha, ponta positiva. Deixa eu afastar aqui para ficar
melhor visualização. Ponta positiva, ponta vermelha no positivo da fonte, ponta preta no negativo da fonte, tá? Indica a tensão correta da fonte, 12,5. A fonte lá em cima tá marcada 12,5. Se você inverter, ele vai indicar a tensão, porém com menos na frente, indicando que você tá com a polaridade invertida. As pontas de prova estão invertidas em relação à fonte, mas não estraga o aparelho, mas indica a tensão normal. Agora vamos passar para a leitura de corrente. Para a leitura de corrente, nós temos, como foi explicado, nós temos duas opções. Deixa eu ampliar aqui para ficar. Se eu vou ler correntes de micro a miliamperes, eu utilizo estes calibres daqui e mantenho a minha ponta de prova aonde ela está. Se eu vou fazer uma leitura acima de 200 miliamperes até no máximo 10 amperes, eu vou tirar a ponta de prova vermelha daqui e vou botar aqui, certo? Inicialmente nós vamos botar, assim como acontece com a tensão contínua, deixa eu afastar um pouco senão vai ficar muito grudado. Assim como acontece com a leitura de tensão, se eu não sei a corrente, eu sempre começo com maior calibre. Como eu sei, a gente vai usar aquela mesma lâmpada que a gente usou para o multiteste analógico de 12 volts por 40 miliamperes. Aqui está dizendo que eu leio de 0 a 200 miliamperes. Como eu sei que minha lâmpada é 40 miliamperes, eu consigo ler aqui de boa sem danificar o equipamento. Se eu não soubesse a corrente da lâmpada, o que eu teria que fazer? Mudar a ponta de prova, mudar aqui para o calibre de 10 amperes e mudar a ponta de prova para a entrada de 10 amperes e começar a fazer leitura por aqui. Se a leitura desse um valor muito baixo, então eu já sei que era miliamperes, eu poderia trabalhar com esse calibre daqui, ok? Então eu vou botar para miliamperes, novamente mudar a ponta de prova para aqui, a entrada de miliamperes, botar no máximo miliamperes e a mesma coisa, ó. Deixa eu afastar para vocês verem a ligação. Negativo da fonte na ponta preta do multiteste e entre o polo positivo da fonte e a ponta vermelha do multiteste, você liga a lâmpada. A lâmpada acendeu normalmente, tá vendo? E nós temos aqui, ó, 38,1, 37,8, 38, tá variando, 38 miliamperes. Viu como é simples? Se eu botar para o 20 miliamperes, eu vou conseguir visualizar? Não, porque aqui tá dizendo que eu só consigo ler corrente de 0 a 20 miliamperes. Eu vou ampliar para ficar bem nítido o calibre, porque vocês já viram a ligação da lâmpada, então o importante é que vocês vejam bem o multiteste. Então, vou ligar novamente. O que aconteceu? Zerou, porque está excedendo na corrente máxima, que é de 20 miliamperes. Vou voltar para 200 miliamperes de novo. 37, 38 miliamperes. Se eu baixar para 20 miliamperes, eu estou dando corrente acima do que o calibre permite. Então o que acontece, ó, zera. Então eu não posso continuar forçando, porque senão vai queimar o resistorzinho interno que faz a passagem da corrente da carga que está sendo testada, ok? Então 20 miliamperes, muito simples. A depender da carga que você vai ler, você vai abaixando e vai fazendo os testes, depende do consumo. Vamos botar agora, deixa eu ampliar, baixar aqui de novo. Vamos utilizar agora, eu estou usando tensão de 12 volts, tá? Aquela lâmpada, cadê ela? De 20 watts. Mesmo esquema, negativo da fonte ligado na ponta de prova preta, e entre o positivo da fonte e a ponta de prova a gente vai ligar a lâmpada. Eu não vou ligar porque eu sei que o consumo dessa lâmpada ela é bem maior do que 200 mA. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o calibre para 10 amperes. Eu vou mudar o calibre para 10 amperes. Vou tirar a ponta de prova e vou voltar para aqui, ó, 10 amperes. E agora eu ligo a outra ponta
da lâmpada na ponta de prova. A lâmpada acende, ok? E aqui marca a corrente, ó, 1,5 amperes. Poderia ler essa corrente aqui? Não, porque aqui só vai até 200 miliamperes. Aqui eu posso ler até 10 amperes. Então eu tenho, ó, agora no consumo de 1,5 amperes. Então 1,49, 1,5 amperes. Então você pode observar, ó, não tem muita dificuldade. Se eu quero ler baixas correntes, eu deixo a ponta de prova aonde ela estava e uso esses calibres aqui, que vai de 200 mA a 200 microamperes. Se eu quero ler acima de 200 mA até 10 amperes, eu vou botar o calibre em 10 amperes e mudo a ponta de prova para cá. Depois, para utilizar as outras funções do multiteste, eu tenho que retornar, tanto para leitura de tensão e resistência, eu tenho que voltar para aqui, ok? Um outro detalhe, no corpo do multiteste, deixa eu ampliar bem aqui para vocês verem. Deixa eu acertar o foco. Aqui diz, ó, 10 amperes, borne de 10 amperes, um fused, ou seja, não tem fusível, máximo, utilize no máximo por 10 segundos. Ou seja, se você estiver utilizando, fazendo uma leitura de corrente que chegue a perto de 10 amperes, utilize, faça esse teste por no máximo 10 segundos, não demore mais do que isso, porque se demorar muito, vai aquecer aquele fio interno, aquele fio, lembra que acompanhou aí a estrutura interna que eu mostrei? Vai aquecer aquele fio de cobre interno e vai acabar derretendo e queimando seu multiteste, ok? Então faça a leitura, você pode fazer até 10 amperes, mas não demore mais do que 10 segundos. Se você fizer uma leitura abaixo de 10 amperes, você pode demorar até um tempo razoável, mas quando você estiver no máximo perto dos 10 amperes, não demore mais do que 10 segundos, ok? Bom, assim a gente viu todas as funcionalidades do uso do multiteste digital. Como eu falei, o multiteste digital é um equipamento relativamente simples de utilizar, com a leitura de tensão alternada, leitura de corrente contínua, leitura de resistência, leitura de corrente em miliamperes e corrente até 10 amperes. Veja bem que aqui é somente corrente contínua, tá? Não lê corrente alternada. Outras funcionalidades que nós temos aqui é o teste de ganho de transistores. Eu não vou mostrar isso agora porque vai fazer parte do meu curso de transistor, então não adianta explicar agora. Quando eu estiver fazendo curso de transistor, eu vou explicar utilizar isso aqui. E aqui para teste de diodo, que eu também vou explicar quando a gente estiver estudando semicondutores. Cada coisa ao seu tempo e cada coisa no seu devido lugar. Agora o que importa é que você aprenda a ler tensão alternada contínua, leitura de corrente e resistência. Até a resistência mesmo a gente vai ficar mais claro quando a gente estudar os resistores. Agora eu vou te mostrar, esse aqui é o modelo mais simples, né? Como eu disse, categoria 1. Agora eu vou te mostrar o outro multiteste que eu tenho aqui, que é o da linha profissional da Minipa. Você pode olhar que nós temos aqui muito mais opções de calibres. A função, nós temos uma função de iluminação de fundo da tela, ok? A chave DC AC, como eu te falei, ó, a seleção desse daqui de tensão alternada e contínua é feita através desse calibre aqui. Você seleciona para o lado de cá, você tem tensão alternada, você bota para o lado de lá, você tem tensão contínua. Nesse multiteste aqui é diferente. Nesse aqui, ó, nós temos aqui uns calibres para tensão, ou seja, de 1000 a 750. Você tem aqui, ó, 1000. Deixa eu aproximar bem, que é para ficar. Nós temos 200 mV, nós temos 2 volts. Aqui ele já está falando, ó, tensão alternada e contínua, ó, os dois símbolos um em cima do outro. Então você tem que prestar atenção a isso aqui, ó, é esses símbolos aqui na hora de você for usar o multiteste. 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts, e aqui ó, temos o mesmo local, 1000 volts para tensão contínua, tá vendo o tracinho embaixo, e 750 volts para tensão alternada. Nesse mesmo ponto aqui, se eu botar aqui, ó,
o calibre para aqui, ele está me dizendo que eu consigo ler no máximo 1000 volts de tensão contínua e 750 volts máximo de tensão alternada. Aí você me pergunta, mas os mesmos calibres para tensão alternada e contínua? Sim. Como é que eu faço essa seleção? Através dessa chave aqui, ó. Quando eu aperto ela, eu solto ela. Quando eu aperto ela, que ela fica apertada, o AC some, então informa que eu estou lendo tensão contínua. Quando eu solto, o AC aparece informando que eu estou lendo tensão alternada. E você pode ver aqui, ó, tem a letra V, ó. E aparece a letra V, ok? Indicando leitura de tensão. Você observa que a luz fica poucos segundos, ela é só um auxiliar para você, ó. Ela não fica o tempo todo, para você aperta, ela acende, o botão não fica lá embaixo, ó. É o tipo NA, você aperta, ele acende um pouco a iluminação e depois ela pega. Mais dois motivos, um para economizar a bateria e outro para danificar a tela. Vamos voltar aqui. Leitura de corrente contínua. Nós temos 20 amperes, como eu falei a você, ó. Máximo, deixa eu acertar o foco. Temos de 2 mA, 20 mA, 200 mA e 20 amperes. Esse multiteste aqui, ó, eu tenho que mudar a ponta de prova. Deixa eu tirar aqui. A ponta de aqui é o comum. Aí eu tenho que tirar a ponta de prova daqui para aqui, assim como aconteceu com o outro, eu consigo fazer leitura de 20 amperes. Você vê, cada modelo de multiteste tem suas particularidades. O outro lê até 10 amperes, esse aqui já é o melhorzinho. Em moto categoria você consegue até 20 amperes. Para leitura de resistência, nós temos muito mais calibres. Nós temos 200, 2K, 20K, 200K, 2 MB, 20 MB e 2000 MB. Então você vê que tem muito mais opções de calibre para leitura de resistência. E quando a gente vai estudando no estudo dos resistores, eu vou mostrar tudo isso aqui direitinho para vocês. Código de cores, identificação de valores, tudo isso, tá? Nós temos também aqui a opção de teste de diodo e BIP. Nessa mesma função você consegue testar diodo e fazer teste de continuidade, pois ele emite um BIP quando você fecha o porto com as pontas de prova. Além das funcionalidades que a gente estudou lá, ele tem capacímetro, tá vendo? Que vai de 20 nanofarad até 200 microfarad. Tem capacímetro, tem leitor de indutância, medidor de indutância, né? Que vai de 200 Hz até 2 mHz. Quando a gente estudar bobinas, quando a gente estudar capacitores, vocês vão entender tudo isso aqui, tá? Então por isso que eu disse, eu não vou entrar em detalhe disso aqui agora, porque quando a gente estiver estudando cada etapa de cada componente, a gente vai vendo a funcionalidade e como fazer o teste deles. Temos leitura para teste de transistores, ok? Temos também temperatura, leitura de temperatura. Você vê que é um multiteste mais profissional, você tem mais opções de teste em uma única ferramenta. Para a leitura nós temos aqui a ponta comum, e aqui a leitura de tensão, leitura de resistência e leitura de frequência, ok? No mesmo bordo. Para a leitura de miliamperes, agora você vê que já é diferente do de lá, ó. O de lá você consegue ver miliamperes nesse daqui, aqui já é diferente, ó. O comum com esse daqui, tensão, resistência e frequência. Comum com esse daqui, eu consigo ler miliamperes. Tá vendo a seta? Ó, miliamperes. Comum com esse daqui, eu consigo ler até 20 amperes, também de corrente contínua. E esse com esse aqui, além disso, eu consigo ler temperatura, ganho de transistores, capacitores e as bobinas. Tem eu não sei onde eu coloquei a chave, tá guardada ali. Você conecta aqui, porque eu geralmente não uso mais, eu uso mais os que estão na bancada ali em cima. Então você conecta aqui, tipo se fosse uma tomadinha, você encaixa aqui, ó, aí você vem, encaixa o capacitor, encaixa a bobina e faz os testes. E tem também o sensorzinho de temperatura, para você fazer o teste de temperatura. E aqui nós temos o LCD dele. Ele vai mudando, como eu disse, a tensão alternada, aperta contínua. Você muda para aqui, ó, ele aparece o símbolo aqui embaixo, ó. Desse dá para visualizar bem. Aqui a luz acesa, aí quiloohms,
Ohms, tá vendo? Vai mostrando o símbolo Nanofaraday, Microfaraday, e vai mostrando na tela, ó, Henry, Millihenry, HFE, ganho de transistores e temperatura. Então mais pra frente, no andar da carruagem, o curso for caminhando, a gente vai vendo algumas coisas que a gente vai, por exemplo, estudar os diodos. Aí a gente vai ver como é que utiliza esse aqui, o calibre, para teste de diodos. A gente vai ver como usa o de teste digital para teste de semicondutores. A gente vai ver como mede ganho de transistores. Quando a gente estiver estudando os capacitores, a gente vai ver como utilizar o capacímetro. A gente vai usar o multiteste analógico para fazer estudar o estado físico dele, e vai usar esse aqui para medir a capacitância. Vai medir as bobinas. Então, cada coisa no seu tempo. Inicialmente, agora que estou finalizando o curso de multiteste, a gente vai entrar no estudo dos resistores. Estudo dos resistores, vai entender os tipos de resistores, código de cores, tudo isso. Depois de terminar, a gente vai passar com capacitores e vamos dar consequência a nosso curso. A gente vai ver também leitura de frequência e tudo mais. Só queria mostrar para vocês as diferenças entre um multiteste simples, de baixo custo. Por isso que eles geralmente são dados como brinde. Muitos desses multitestes são dados como brinde. Eu, como eu disse, ganhei esse aqui da revista, nem comprei. Eu tinha um outro, que eu falei a vocês, ó. Tá aqui, ó, o exemplo. Esse aqui era do multiteste que eu tinha, o mais antigo. Ele usava o 7106, a 40 pinos. O CI ficava atrás aqui, ó. Depois eu vou ver se eu acho esse aqui, ó, 7106 que é para LCD, e tem o 7107 que é para display de 7 segmentos. Então ficava aquele dispzinho aqui no fundo, né, no fundo do LCD, e aqui, ó, poucos componentes. E aqui ficava as entradas que ia para a placazinha para fazer. Esse aqui eu desmanchei, se não me falha a memória, foi para fazer um voltímetro mesmo, para uma fonte que eu montei, ó, muito tempo atrás. Como eu comprei já um equipamento melhorado, então eu descartei ela. Então só foi para vocês verem a diferença entre um multímetro simples e um multímetro mais da linha profissional. Mas na prática, o funcionamento e o uso são os mesmos. Você vê que nem apoio no fundo não tem para você botar ele em pé. Esse aqui você tem um apoiozinho que você abre e você consegue botar o apoio. Esse aqui, por ser uma linha mais simples, ele já não tem. Beleza? Então, pessoal, vou finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula, a última parte, né, das aulas práticas, nós vamos estudar o alicate amperímetro, suas características, vamos ver um pouquinho da estrutura dele, vamos ver os calibres dele e vamos utilizar ele na prática. Até aqui nós aprendemos o uso do multiteste digital para leitura de resistência, corrente, tensão alternada e tensão contínua. Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto ao uso. Como eu disse, é um instrumento relativamente simples de utilizar, então não tem muita ciência. Tirando a linha profissional, que você tem mais calibres e você consegue fazer leituras de outros tipos de equipamentos e componentes, mas a base é a mesma e o uso é o mesmo. Beleza? Então, um abraço a todos aí e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.